Inconformados com a falta de propósitos inovadores, colaborativos e sustentáveis, inconformados com o status quo, assim nasceu o Grupo AX Innovation Experience, com o propósito de ser referência em novos conhecimentos sobre inovação por mais inclusão e oportunidades. Composto por líderes do ecossistema digital, o Grupo AX oferece conteúdo, inteligência e network para quem é inovador e empreendedor. Por meio de uma curadoria desenvolvida por especialistas atuantes, nossa missão é promover uma agenda de integração entre universidades, governo e mercado, em busca das melhores soluções para o desenvolvimento digital e sustentável. Estudos e pesquisas, revistas, artigos e e-books, eventos digitais e presenciais, podcasts e muito mais. Acesse grupoax.net e venha ao encontro à inovação. Olá, sejam muito bem-vindos ao painel O2O na prática, os desafios para a integração no mundo digital em segmentos tradicionais. Eu sou Kelly Carvalho, economista e assessora técnica do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio São Paulo. A FEComércio São Paulo existe há mais de 80 anos e representa as empresas dos setores de comércio, serviços e turismo. Sempre defendendo as questões de desafios e oportunidades das empresas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a quem está nos assistindo e também aos nossos convidados que aceitaram aqui o convite para tratar de uma pauta super atual e inovadora, que é exatamente a questão do mundo digital, a integração de canais digitais com o mundo físico real, o que se potencializou muito durante a pandemia. A gente tem muitas barreiras aí para a questão da inovação, principalmente em setores tradicionais, como é o caso dos nossos convidados aqui. A gente tem muitos setores relacionados a vinhos, educação, mídia, propaganda, e existem inúmeros desafios para poder se digitalizar, né? E principalmente relacionada a questões de investimentos em tecnologia, a própria transformação de processos, a mudança de comportamento das empresas e até mesmo o desenvolvimento de uma cultura voltada para a tecnologia. Então, existe uma grande preocupação até mesmo para que essas empresas consigam se manter competitivas e ganhem cada vez mais espaço no mercado. E as empresas tradicionais, né, que já estão no dia a dia, já conhecem, já se apoiam na sua experiência, né, vêm aí, conhecem os seus obstáculos e conseguem, com isso, conquistar, né, adequar suas operações para atender às diferentes gerações que vêm aí pela frente diante de todas essas inovações e transformação digital. Bom, e para dar início aqui à nossa conversa, nós estamos aqui com grandes empresas que começaram no digital, algumas aqui que começaram no digital e já estão no meio físico também. Então, eu vou passar a palavra para cada um deles aqui se apresentarem, cada um, e também com relação à sua empresa, respectiva empresa. Vou começar pela Scolari. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Eric Moutinho, eu sou o fundador da Scolari. A Scolari cria lojas online para as escolas, né, que são marketplaces como serviço. Ou seja, as escolas conectam os seus fornecedores de soluções educacionais na sua loja e as famílias compram tudo online. Desde mensalidade, matrícula, rematrícula, cursos extracurriculares, eventos pedagógicos, saídas e por aí vai, festas de encerramento e tudo mais, né? Então, é um prazer estar nesse painel. Se a gente quer falar de setor tradicional, nada melhor do que falar de educação, né? Então, acho que nós vamos ter bastante coisa para falar aqui. A Scolari foi disruptiva nesse setor, está tentando mudar esse modelo de venda de soluções educacionais e é um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu sou Fábio Barcelos, eu sou co-founder e CEO da Mobiz. A Mobiz é uma startup de mídia e tecnologia e é a primeira na América Latina a oferecer uma plataforma de mídia sobre teto de carros de aplicativos.
Nossa visão é entregar uma experiência 100% digital, não apenas na ponta, né, no meio das ruas, mas que a experiência de planejamento, de compra, planejamento, segmentação e entrega de mídia possa acontecer de forma tão simples quanto é hoje você anunciar num Google ou num Facebook. E, bom, nós começamos no Rio de Janeiro, e no meio da pandemia, né, apesar de ser uma mídia de rua, e realmente tem sido uma jornada e tanto a contribuir com essa transformação, né, porque a nossa visão é que não tem mais espaço para diferenciar o mundo online do offline, e o que a gente quer realmente é levar uma mídia nova que faça diferença para as marcas de todos os tamanhos, assim como a internet fez, e, ao mesmo tempo, a gente consegue entregar um impacto social por geração de renda extra para motoristas, a gente entrega um impacto ambiental, porque a gente neutraliza a pegada de carbono de todos os automóveis de parceiros nossos, e também um give back para cidades por meio da entrega de dados para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes. Então, essa é uma visão geral da proposta da Mobis. Gente, um prazer estar aqui. Meu nome é Laura Barros, eu trabalho na área de marketing da Wine, também um outro setor bem tradicional. E a gente já tem mais de 10 anos de digital e a gente começou a se aventurar pelo mundo digital em outubro de 2019. Então, a gente está na infância de criar novas lojas, entender esse novo consumidor, e a gente está aprendendo nesse mundo que agora muda o tempo inteiro, e nós somos agentes de mudança daqui. É um prazer. Bom, muito obrigada. É muito importante focar nessa questão do phygital, né? Porque pode parecer um termo muito novo para alguns, né? E é exatamente o que a gente está passando nesse momento, que é essa questão da transformação digital, a integração do canal online com o offline, melhorando aí essa questão da própria experiência de compra do consumidor, né? E eu queria começar perguntando para vocês três, qual que seria o papel da tecnologia para essas pessoas na transformação digital, para essas pessoas que eram acostumadas, né, a comprar no offline, digamos assim, e agora com a pandemia, com essa questão de digitalização dos negócios, passaram a comprar no offline. Qual que é essa questão relacionada à experiência do cliente? O que vocês identificaram? Então, eu acho que todos nós fomos transformados digitalmente. Quer a gente queira, em mais velocidade, menos velocidade, mas a pandemia trouxe essa necessidade mesmo, e com isso a gente transformou os negócios em digitais também. E o digital não precisa ser complicado. O digital pode ser uma vitrine no WhatsApp, ou uma vitrine no Instagram, e uma vendinha via WhatsApp. Não precisa aquela coisa de que o digital tem essa coisa muito complicada de sistemas. Não precisa ter sistemas, precisa ter gente, precisa ter vontade e precisa ter foco no consumidor. E do lado do consumidor, a gente tem agora um consumidor cada vez mais educado, mais informado, com mais tecnologia da mão. Então, eu acho que esse padrão novo de consumo de um consumidor que está mais inteligente e os negócios que estão mais digitais, seja ele low-tech ou high-tech, de novo, não precisa ter complicação digital, acho que é esse novo mundo que a gente está surfando agora. Do ponto de vista de educação, é mais uma forma de pensar, né? A tecnologia, ela viabiliza. Quando você fala que nós somos um marketplace como serviço, o marketplace, o e-commerce, tem 20, 30 anos, né? Então, o marketplace não é uma tendência para o setor educacional, é uma pendência, na verdade, né? Então, a gente entende que, como a Laura comentou, né, os consumidores são obrigados a consumir online hoje em dia, né? O maior desafio no setor educacional é fazer as escolas entenderem que elas precisam vender online. Né, eu costumo brincar, e estava falando com vocês agora há pouco, né, que se você pegar 30, 40, 50 anos atrás, tinha o quê? A feira do livro, né? Tinha a venda de uniforme presencial na escola. O que mudou disso daqui 30, 40 anos para trás para hoje? Nada. Mudou muito pouco. Então, a tecnologia, ela viabiliza, mas antes de tudo tem que ter uma mudança de mindset, de quem está envolvido no ecossistema. Lembrando que, como a Laura falou, o consumidor final ele tem que consumir online. Não tem jeito, né? Isso já está acontecendo, é simplificar através de links, através de plataformas, mas quem vai vender online precisa ter esse mindset, precisa quebrar essa barreira, precisa ter essa simplicidade, precisa ter um go-to-market muito fácil, né? Porque eu costumo brincar, é diferente você consumir de um marketplace e você ter um marketplace, é totalmente diferente. A tecnologia está aí. Acho que agora, do setor educacional, depende das pessoas.
Eu concordo, assim, a tecnologia ela pode ser tão simples, né, como a Laura comentou, de mandar uma mensagem no WhatsApp, e a tecnologia precisa ser usada para eliminar várias ineficiências dos segmentos tradicionais, né? O consumidor quer praticidade, quer agilidade, quer comprar aquilo que ele está procurando. O mundo digital criou um senso de urgência muito grande, que os tempos são outros, né? Tudo é muito mais instantâneo. E a tecnologia precisa ser empregada para exatamente viabilizar essa experiência para os consumidores, sejam consumidores no mercado B2C, sejam consumidores B2B. Então, a tecnologia ela só é um meio mesmo de eliminar ineficiências, tornar os negócios mais acessíveis para mais pessoas, para mais consumidores ou para mais negócios, mais empresas. E no nosso segmento de mídia, nossa mídia de rua ainda é chamada de offline em todos os lugares onde a gente passa, né? E a tecnologia ela cumpriu um papel fundamental, né, ao exponencializar a mídia online, né, a mídia na internet, né, que se tornou a mídia preponderante em vários países. Aqui no Brasil ainda não chegou lá, mas está próximo disso. E o que a gente entende é que essa mesma tecnologia pode cumprir um papel semelhante para fazer com que, no nosso caso, mídia em qualquer lugar, seja na internet ou seja no meio da rua, assim como pode ser na televisão, enfim, possa ser tão simples e tão assertiva quanto se tornou a mídia digital. Aproveitando um pouco o que o Eric mencionou em relação à educação, né? No caso do varejo, do comércio, outros segmentos mais tradicionais, na pandemia teve aí esse crescimento da digitalização, tanto que o Brasil representava 5%, né, do e-commerce, na pandemia passou a representar 10%. Ainda é um percentual pequeno, né, mas a gente verifica aí que tem um espaço considerável aí. E aí, Eric, eu queria te perguntar, né, porque a questão da educação, as pessoas ficaram em casa, muitos consumiram no âmbito das suas residências. E a educação, como que ficou? Você sentiu que ainda existe uma certa resistência para a adesão à plataforma online de educação, das famílias, até mesmo das instituições, com relação a essa questão, que é uma tendência, né, que deveria ser muito bem aproveitada aí pelo nosso país? Perfeito. Vamos lá. Com relação à educação, a gente separa, talvez, o que são plataformas online pedagógicas, que com certeza que eles decolaram. Né? Não tinha outro jeito a ensinar ou aprender que não fosse online. Né? Então, com certeza, as escolas tiveram que se adaptar, as famílias tiveram que se adaptar. Né? Então, foi uma alegria também voltar às aulas físicas para os pais. Né? Então, do ponto de vista das plataformas pedagógicas, sim, teve um boom gigante e teve que se adaptar. E as escolas que já estavam tentando se adaptar no passado, estavam se movimentando, tiveram bem mais sucesso, tiveram um churn bem menor, uma perda de alunos bem menor. Só que quando a gente fala de o que a gente consome, né, para os nossos filhos de educação ao longo do ano, a gente não fala só do ponto de vista pedagógico, né? A gente fala de um estudo de e-mail, de uma saída pedagógica, de um livro, de uma papelaria, de um sistema de ensino, de um curso extracurricular. E isso ainda tem muito desafio no setor educacional. Né? Porque o pedagógico é o obrigatório, e tudo que não é obrigatório, um uniforme, como que vocês compravam lá atrás? 2, 3 malharias, como que você compra hoje? Ainda, eventualmente, tem muitas escolas que tem que ir 2, 3 malharias. Né? Então, essa malharia tem que se digitalizar. O ecossistema ele é muito grande, ele é muito complexo. Né? Então, pedagogicamente, você tem razão, teve uma evolução muito grande. Mas todos os outros fornecedores de soluções, produtos e serviços educacionais precisam se movimentar. Porque a família hoje ela quer ter uma experiência o quê? One-stop shop. Em um lugar eu compro tudo. Durante o ano letivo, para quem tem filho vai se identificar, é muita coisa que a gente compra fora a mensalidade, a matrícula e a rematrícula. Né? A escola do meu filho mandou um papelzinho esses dias. Meu filho vai ter uma festa de formatura. Vai passar para os primeiros anos do ensino fundamental, mandou um papelzinho, olha, tem que pagar X reais lá, e pague boleto ou cheque. Quem usa cheque hoje em dia? Temos o Pix, né? Não é? Nem Pix tenha. Né? E assim, então,
como é que elas vendem o que não é pedagógico? Como é que ela se adapta a um consumidor hoje que está digital, que está online? Por isso que eu falei que é muito do mindset do setor educacional, tanto das escolas quanto dos fornecedores, em como que eu me digitalizo de uma forma fácil, como é que eu mudo essa relação comercial, como é que eu mudo essa relação financeira. Né? Aí que está o grande desafio. E vocês perceberam assim um aumento? Precisaram fazer captação de recursos no mercado, sendo uma startup, né, buscando. Houve um crescimento dos investidores anjos na procura de fazer investimentos nessa área? O que vocês... Sim, nós tivemos investimento e de fato, a pandemia também acelerou. Né? Eu falei do lado pedagógico, que é claro, mas do outro lado de outras soluções, produtos e serviços, também cresceu bastante. Né? As escolas viram que vou ter a feira do livro. Não pode mais ter aglomeração para ter a feira do livro. Vou ter uniforme, não posso ter a lojinha e ter 30 famílias dentro da lojinha em tal data fazendo compra. Então as escolas, os fornecedores perceberam isso, estão se movimentando, a gente acredita, a gente aposta que essa pandemia ela acelerou de 2, 3 a 5 anos esse movimento digital, porque o mercado educacional ele também tem um desafio que ele é feito por ciclos, é de ano a ano. Né? Eu não consigo mudar mensalmente esse mercado. Né? Mas teve, com certeza, um interesse muito grande, porque o volume transacionado é muito grande. Se a gente for fazer a conta de quanto a gente investe na educação dos nossos filhos, é um investimento bastante grande. Laura, eu queria te perguntar, a Wine ela começou a trabalhar no físico em 2019, né? Como que a tecnologia ela pode reduzir aí eventuais conflitos entre as duas plataformas, o online e o offline, e como que melhorar, né, essa questão da jornada de compra do cliente nessas duas plataformas, né? Que o cliente hoje é o foco, né, das atenções, das estratégias do negócio, né? Como que a tecnologia pode ajudar nesse momento quem vai atuar agora, principalmente, né, nessa retomada, que a tendência é essa? A gente teve todo um trabalho de entendimento qual era o jeito que o nosso sócio, o nosso assinante, interagia junto com a Wine. E a gente viu que o aplicativo da Wine Vinhos era esse canal privilegiado. Era onde ele já estava acostumado a transacionar com a gente. Então, quando a gente foi para o mundo físico, a gente usou a força do nosso aplicativo também como experiência de consumo. Então, toda a experiência dentro da nossa loja é feita dentro do nosso aplicativo, fisicamente ou em casa. Então, na loja, a gente tem QR Code em todos os produtos, você consegue taguear cada um dos produtos, colocar direto no carrinho, pagar com cartão de crédito que já está no nosso sistema, você só recebe seu produto saindo da loja, então é sem fricção. Você pode, em casa, no raio de até 3 quilômetros da maioria das lojas, você consegue acessar o estoque da loja, comprar, e a gente entrega em até 3 horas na casa do nosso sócio. E você pode também chegar na loja, comprar e mandar entregar em casa, ou estar em casa e querer passar na loja para poder pegar o seu produto. Então, a gente usou o que a gente já tinha, a interface que o consumidor já entendia da gente, para guiar também esse processo de digitalização. É óbvio, a gente teve um privilégio que a gente não tinha um sistema legado de ponto de venda. Isso, obviamente, minimiza o conflito de canais. Mas a gente teve que pensar também como é que era dado o treinamento para a nossa força de vendas, como é que era a remuneração da nossa força de vendas, se a gente tem um canal que a gente privilegia o autoatendimento pelos nossos sócios. Então, assim, foi tudo muito bem pensado para que o consumidor, o nosso sócio, estivesse no centro e a experiência dele fosse a mais próxima do online possível. E hoje mesmo nas nossas lojas, 7 em cada 10 compras são feitas no nosso aplicativo. Então, assim, as pessoas entendem que existe um benefício. Uma outra coisa que para a gente foi importante para diminuir essa briga entre os canais, o portfólio do e-commerce e o portfólio da loja são ligeiramente diferentes. Então, você pode ser fidelizado ao e-commerce, mas você pode ser fidelizado também à loja física. E a grande parte da gente, que a gente inaugurou as lojas físicas, era para ter uma experiência de eventos, cursos, treinamentos, que é uma parte que a gente ainda não explorou, tá? Isso é uma coisa que vai vir agora em 2022. A gente está esperando o final da pandemia, esperando toda a parte de segurança para inaugurar, que era uma coisa que estava lá no plano de negócios que a gente ainda não conseguiu dar asas. A gente hoje está muito mais nessa questão de entrega vinho, transaciona vinho, mas a gente ainda tem uma parte de experiência que as lojas vão ser muito importantes para a comunidade dos nossos amantes do vinho que estão ali próximos da nossa loja. Então, aguardem cenas do próximo capítulo.
Não, e é bem interessante isso, porque exatamente essa questão da experiência do consumidor, né? Ela abrange tanto no comércio físico como no eletrônico, desde lá do início, né? Da entrada do consumidor, ele conhecendo o seu negócio, né? E até mesmo pós-vendas. Então, às vezes, esse consumidor, que é muito interessante nessa questão do phygital, né? Ele pode comprar online e receber, fechar o seu pedido ali, ou então ele pode, por exemplo, comprar no online e retirar na loja física, por exemplo, ou vice-versa. Então, assim, tem toda aí uma mudança mesmo desse conceito de vendas que a pandemia que trouxe, né? Isso foi muito significativo e é praticamente um movimento sem volta, né? Praticamente obrigatório para as empresas para que elas consigam sobreviver aí nos próximos tempos, né? Pós-pandemia. Fábio, eu queria te perguntar, com relação à mídia e propaganda, né? A gente sabe que na relação B2B tem muito ainda essa questão da dificuldade de separar, de integrar, melhor dizendo, os canais digital com o físico, né? A gente entende que ainda existe isso. O que fazer para quebrar esse tipo de barreira? O que vocês vêm atuando, fazendo para poder integrar esses dois canais, né? Tanto no físico como no próprio digital? Perfeito. Bom, é um desafio bem grande quando a gente fala principalmente de empresas muito grandes, né? As enterprises, normalmente, elas têm essa separação mais clara de como se trabalha mídia online e de quando se trabalha mídia offline, né? O nosso formato ele é caracterizado como uma mídia offline, então, nesse mundo, a mídia de rua, junto com televisão e com outros meios tradicionais. Mas o que a gente observa bom, primeiro, a tecnologia ela precisa vir a serviço exatamente do que a gente falava, de tornar tudo mais eficiente, né, de mais simples, mais acessível. Então, e esse movimento, quando a gente começa como Mobis, também a gente não está sozinho nisso, né? O mundo inteiro está procurando tornar as mídias chamadas de offline mais inteligentes, mais acessíveis e mais digitais, né? A gente também tem a vantagem de ter nascido 100% digital, então a gente não carrega um legado como outras mídias de rua têm, que hoje, de um modo geral, o mercado, são poucas as empresas que têm a maioria do seu inventário digital. Aqui no Brasil, basicamente só uma. E as outras que não têm, elas têm em torno de 2%, 3% de digital. O resto é analógico. Então, para essas, realmente vai ser uma jornada, vamos dizer assim, mais longa, porque existe uma digitalização primeiro do que está na ponta e depois de todo o processo. A gente que já nasce digital traz essa facilidade de já ser, de entregar uma experiência mais fluida, né, e mais próxima do que é anunciar na internet para anunciar nas ruas. E aí o que a gente identificou foi, bom, quando a gente conversa com marcas muito grandes, elas se encantam pelo conceito, né, e procuram influenciar, então, muitas vezes, suas agências para experimentarem, conhecerem uma nova forma de fazer mídia na rua e que é muito mais inteligente, muito mais assertivo, porque a gente também não é só... Quando a gente fala de digital, a gente usa dados, então a gente usa dados reais, que a gente mede realmente na rua, no que está acontecendo naquele momento. Nesse tempo de pandemia, isso foi super importante, porque a gente observou, né, a oscilação do tráfego de pessoas nas ruas e o impacto que, então, a mídia de rua cria nessas pessoas. Mas quando a gente sai também das marcas muito grandes e começa a ir para empresas médias e pequenas, começa a atender startups, começa a entender negócios locais, a gente vê que esse mercado já está mais do que pronto e está ávido por soluções de 100% digitais para utilizar um formato de mídia que não é só da internet, né? Eles são muito acostumados com a mídia de internet, então eles terminam se mostrando muito early adopters assim, do nosso conceito, né? E pelo fato de a gente ser geolocalizado, a gente consegue realmente entregar uma mídia que faz diferença para aquele negócio que está naquele bairro, ou que tem uma área de atuação restrita, 3, 4 bairros conectados ali, coisa que tipicamente uma outra mídia de rua tradicional não entrega. Então, vai ser uma jornada longa, né? Eu acho que
assim como o próprio Google também não foi fácil para ele no início, né? A gente não espera que vai ser fácil para a gente. Mas os resultados têm sido bem bacanas e a gente acredita que a gente está no caminho certo, porque, enfim, a tendência da vida é que realmente tudo passe pelo digital, né? E que os processos sejam digitais e que a vida fique mais fácil. Nós estávamos até conversando um pouco antes, a questão da mídia de rua, né, também a importância que tem, né, de atrair o público também, que isso é muito interessante. Mas vocês encontram alguns desafios também para poder implementar esse tipo de serviço em outras regiões, em outros estados, cidades? Porque assim, a gente sabe da importância. Por exemplo, São Paulo, a gente sabe que tem algumas dificuldades, porque existe uma lei Cidade Limpa. Mas o que vocês identificam de dificuldades assim, para poder trabalhar com relação a essa divulgação? Bom, no Brasil todo, realmente, São Paulo é a capital que tem uma lei mais restritiva com relação à publicidade na rua, né? Isso aí já vem de muitos anos atrás, quando a mídia na rua nem era digital. E realmente eu acho que a cidade lá atrás passou por um momento em que a coisa estava fugindo do controle, né? Acho que como tudo que a gente vê numa metrópole do tamanho de São Paulo, a primeira medida quando as coisas estão fugindo do controle é botar bastante controle, né? E esse bastante controle está aí já há algum tempo e a gente percebe uma tendência de flexibilização agora. Uma flexibilização planejada, né? Ou seja, analisado caso a caso, vendo qual é o impacto que um eventual novo formato de mídia pode gerar na cidade, né? Então, tirando São Paulo, todas as outras capitais não oferecem vamos dizer assim, essa resistência. E aqui em São Paulo a gente tem esperança, assim, a nossa mídia termina sendo uma mídia que não só ela é mais democrática para quem anuncia, porque a gente consegue abrir espaço para novos anunciantes a chegarem às ruas, num canal que hoje é dominado por grandes anunciantes, quase que exclusivamente. A gente é uma mídia de impacto social, porque a gente oferece uma renda extra que é relevante para os motoristas de táxi, motoristas de aplicativos que já estavam passando por um achatamento de renda violento e agora, enfim, mais recentemente, com toda a questão do preço de combustíveis e dos automóveis e tudo isso ficou ainda mais evidente. A gente também, como eu coloquei, tem aquele give back de usar parte da nossa receita com mídia para zerar a emissão de carbono dos carros da frota parceiro nosso, que são carros que já estão rodando nas ruas. Ninguém começa a rodar nas ruas por causa da Mobis, mas a gente faz esse trabalho de eliminar, porque a gente entende que a mídia pode patrocinar essa transformação dos modais de transporte nas grandes cidades. E a gente tem esse outro lado voltado para as cidades inteligentes, né? A gente está lá no Rio de Janeiro agora fazendo a integração das nossas telas com o centro de operações da cidade do Rio de Janeiro, de modo que a gente possa contribuir com a comunicação do centro de operações em situações de alerta e de emergência na cidade, usando nossas telas para comunicarem com a população nas ruas. E a gente também se transforma numa grande plataforma de coleta de dados e de dados urbanos e com relação ao meio ambiente que podem ajudar no desenvolvimento de cidades mais inteligentes. Então, a gente a gente entende que a mídia de rua tem uma questão de que ela está influenciando a dinâmica dentro da cidade, né? E a gente já nasceu com esse senso de dever cívico de como que a gente pode contribuir, né, num retorno para a comunidade, para a cidade onde a gente atua. Então, assim, existe o desafio que a lei é municipal. Então, assim, também cada expansão é cidade a cidade que a gente tem que fazer. A gente não pode chegar lá, eu coloquei aqui agora uns carros, comecei a rodar aqui amanhã de manhã. Não é assim que funciona. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter uma aproximação com a cidade, tem que pegar as licenças todas, mas, enfim, a gente fez isso no Rio de Janeiro e a gente espera agora fazer em mais outras capitais aqui do Brasil. Essa questão da análise de dados, né, para quem está no e-commerce, no próprio físico, é muito importante. Acho que é um dos maiores ativos que uma empresa tem hoje, né, porque é com ela que o empreendedor consegue aí identificar, né, mapear até mesmo o perfil do seu consumidor, né, qual o meio de pagamento, hábitos de consumo. Então, isso é muito importante. E, Laura, eu queria aproveitar nessa parte de dados, falar um pouco de finanças.
métricas, e aí eu também deixo para vocês também complementarem. A gente sabe que o consumidor transita muito nessa questão do e-commerce, no físico, né, nas duas plataformas, e a gente tem algumas métricas muito importantes aí para serem analisadas com relação a investimentos, para captar os próprios consumidores, né? Queria que você desmistificasse um pouquinho isso para o nosso público, como que funciona isso, essa Então, mudança de existe chave. uma palavrinha mágica quando a gente fala de varejo, de acompanhamento de jornada do consumidor dentro desse mundo novo, revolucionário que a gente está no Phygital, que é uma métricazinha que é o LTV/CAC. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Parece uma sopa de letrinhas, mas é mais fácil do que a gente pode imaginar. Então, o LTV é o quanto que seu consumidor deixa com você ao longo do tempo. Então, em inglês, é o lifetime value, é o quanto que seu consumidor, ao longo da jornada dele, ele deixa com você. E aí, para todo mundo entender, um consumidor na Wine tipicamente se relaciona com a Wine 16 vezes ao ano. Ou seja, ele recebe a Wine Box de assinatura 12 vezes na casa dele ao longo do ano, mas ele faz 4 compras dentro do nosso e-commerce ou nas lojas físicas. Então, a soma disso tudo, durante o ano, é o lifetime value desse consumidor nesse tempo. Mas a gente tem do outro lado o quanto que a gente teve que investir para captar esse novo sócio, captar esse novo consumidor, que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, o Customer Acquisition. Então, assim, a ideia é olhar o quanto que esse consumidor deixa com a gente, dividido no rácio de quanto que você investiu para captar essa nova pessoa, que ela vai te dar uma métrica de como é que você está de saudabilidade nessa jornada. Se você está tendo uma relação positiva primeiro, é muito importante que você tenha um relacionamento com o consumidor de longo prazo, ele deixe para você mais do que você teve que investir para captar, e depois como é que você vai maximizando isso ao longo do tempo. E aí você vai vendo que você vai ter épocas onde você vai aceitar um custo de aquisição de cliente maior, por exemplo, numa Black Friday, que você sabe que o custo de mídia aumenta. Uma época, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Carnaval, onde você sabe que você tem uma disputa por impacto muito maior. E vão ter outras vezes onde você vai tentar minimizar o seu custo de aquisição do cliente e maximizar o seu CAC, maximizar seu LTV/CAC, para que você possa ter uma saudabilidade de longo prazo do negócio. Então, acho que esse novo mundo que a gente está trazendo traz também novas métricas e novas transformações para a gente. E é interessante que essa métrica ela permanece, ela consegue fazer com que a gente acompanhe a jornada inteira, seja em qualquer dos canais, seja qualquer dos pontos de interação. Só a título de curiosidade, a Wine está com um multiplicador de 11. Então, nosso LTV/CAC está em torno de 11. O que eu achei legal aqui ouvindo vocês dois falarem, a Laura e o Fábio, é que eles nasceram digitais, né? E a gente está entrando no mercado totalmente tradicional, físico, né? Então, quando a gente fala de dados, é algo que a gente está cavando, né? Está começando a formar uma redistribuição para cavar dados, porque quando você vai para a educação, é difícil você já encontrar dados públicos, a não ser aqueles do INEP, por aí vão, né? Que são básicos para todo mundo. Mas o que a gente começa a extrair já de alguns ciclos que a gente está participando? O primeiro deles é o seguinte: a gente começa a entender e dar para a escola qual que é o comportamento de compra das famílias. Então, a gente já tem escolas, o que elas estão fazendo? Elas sabem que tem famílias que costumam pagar soluções educacionais ao longo do ano à vista. Então, quando eu tiver que renegociar uma matrícula, uma mensalidade, eu renegocio, a escola renegocia, tem dados para falar, olha, eu vou indicar para o Fábio aqui um desconto maior à vista, porque eu sei que o perfil dele é esse. À medida que tem outros pais, outras famílias, outros responsáveis que pagam a prazo. Então, a gente começa para a escola dar esses dados, primeiro de captura de pagamento das famílias, né? Para os fornecedores educacionais, para as escolas e para as famílias, quando a gente fala, por exemplo, uma solução socioemocional. Hoje em dia, quando a gente vai viajar, né, ou quando vai comprar um vinho, o que a gente faz? A gente pesquisa, é bom aquele vinho? O que as pessoas estão falando dele? Né? Quando meu filho vai ter uma solução socioeducacional na escola, alguém sabe se é boa? Alguém sabe se aquilo faz sentido? Alguém sabe se aquilo vai desenvolver meu filho? Até mesmo a escola sabe quais outras escolas estão utilizando aquela solução? Elas não têm. Né? Então, a gente começa a formar essa rede de distribuição desse ecossistema de fornecedores, escolas e famílias para entender até mesmo o impacto dessas soluções. Será que a família poderia escolher uma solução diferente? Que escolas estão usando aquela mesma solução? Qual o retorno daquela solução? O quanto que ela faz o meu filho se desenvolver mais ou menos? Né?
como é que é o comportamento daquilo lá? Então, eu digo que a gente está ainda, talvez, na primeira camada, né? Aí no inverso do que vocês, né, começaram digital, e devem ter uma série de dados, né? Porque o mindset digital é monitorar cada passo. A gente está fazendo, estamos cavando ainda, mas já estamos trazendo informações relevantes para o ecossistema, tanto para as escolas, quanto para as famílias e para os fornecedores, mas há muito custo ainda. Legal, posso falar um pouquinho aqui amarrar essa parte de dados e o CAC ali? Bom, apesar de a gente ter nascido digital, a gente nasceu numa mídia na rua, né? E a mídia na rua ela é ainda muito criticada, né? Por faltar dados, né? Não conseguir entregar a mesma quantidade de dados que a mídia digital, a mídia online entrega. E, obviamente, existe uma série de restrições, né? A gente está no mundo físico, uma mídia digital ela é one-to-one, né? Você consegue ter as pegadas digitais de quem está consumindo aquilo. A mídia de rua é one-to-many, então você tem que falar ao mesmo tempo com várias pessoas e tem que dissecar o que está ali dentro desse many, né? Para que importa para aquela marca. Então, a gente nasceu... A gente abraçou esse desafio, né? A gente é meio nerd e a gente gosta realmente de pegar uns desafios assim complexos e ir a fundo. Então, assim, desde o nosso primeiro dia, o que a gente tem é os dados que são nossos dados primários, né, que a gente coleta dos impactos que a mídia na Mobis gera nas ruas, a gente está realmente capturando sinais de celulares das pessoas que estão próximas das nossas telas a cada instante que uma mídia é apresentada. Então, toda vez que a gente apresenta uma mídia, a gente guarda o timestamp dela, a latitude e a longitude onde ela foi apresentada, e a gente conta quantos sinais de Wi-Fi de celulares estavam próximos da tela e aplica um filtro para definir só até 30 metros de distância. Então, a gente conta realmente o impacto, né, o potencial impacto, como a mídia é tratada, usando essa tecnologia. E a gente guarda esses dados desde o primeiro dia que a gente está nas ruas. Então, a gente tem aí um pouco mais de um ano nas ruas, vai fazer 1 ano e meio daqui a pouco. Então, a gente tem muito dado primário que mostra esse movimento. E aí a gente consegue cruzar realmente com dados de terceiros, né? Então, esses dados de terceiros são totalmente anonimizados, né? A gente não sabe quem são as pessoas, não tem nenhum dado privado, tudo dentro da LGPD, mas a gente consegue aplicar modelos que a gente cruza o nosso dado primário com esses dados de terceiros e a gente começa a saber o perfil sociodemográfico desses impactos, né? O provável perfil sociodemográfico desses impactos e entregar, então, para as marcas, olha, se esse aqui é o teu target, é o teu público, e você escolheu aparecer aqui, você atingiu, sei lá, dos impactos, 30%, 40% estão dentro do seu target, por exemplo. E o link disso daí, né, de você ter mais e mais dados com a questão do CAC, é que você tem que ter uma maneira de atribuir também parte desse investimento na mídia na mudança do seu CAC, né? A mídia de rua ela é conhecida por, ao longo do tempo, ela contribuir para que o CAC, né, de uma marca caia. Porque quando não é feito só no digital, normalmente acontece o inverso, né? O digital vai ficando cada vez mais caro de adquirir, porque os primeiros usuários se adquirem mais barato, depois vai ficando mais rarefeito o ar, né? E aí vai ficando mais caro. Quando você entra combinando a mídia, outras mídias, mas como a mídia de rua, né? Isso tende a reduzir o CAC. Agora, claro que se a mídia de rua for bem assertiva, se você não fizer muito desperdício, se você tiver uma mídia de rua que também não custa uma fortuna, né, porque senão ela vai aumentar o seu CAC. Mas, enfim, então o que a gente entra para fazer com muito dado e com muita eficiência no nosso formato de mídia, que torna a gente, então, mais acessível, um formato mais acessível para marcas de todos os tamanhos, é contribuir nessa jornada das marcas, né, pegando o consumidor nos seus vários momentos, de modo que, quando ele vai, às vezes, ser impactado pelo anúncio online, ele já associa que ele viu você na rua. Então, ele tem um estímulo maior, né, de lembrança e de clicar naquilo ali. Ele entra na sua loja física, e a gente também tem como fazer estudos para medir o lift de entrada em lojas físicas também. A gente tem como fazer estudos para medir o lift de acesso ao seu site por URL direta, né? Ou a busca no Google, por exemplo, pela sua marca diretamente, o que é mais barato, porque você adquirir alguém que já te buscou, é muito mais barato do que você comprar palavras-chave, né? Enfim, então, o nosso mundo, apesar de ser
a gente ser digital, a gente está lá quebrando muita pedra aí para torná-lo realmente rico em dados e dados que possam fazer a diferença para as marcas nessa jornada aí de conquista de clientes e, consequentemente, de redução aí desse CAC. Vamos fazer esse CAC vai ir para 13, 14 daqui a pouco, mas já está maravilhoso. Bom, vamos falar um pouco agora da questão de mudança de comportamento e cultura, né, dentro da empresa. Eu acho que essa é uma questão também que preocupa um pouco, porque às vezes o colaborador ele está muito focado, está numa área de conforto, uma zona de conforto, digamos assim, né, e não está tão adaptado a essas mudanças que vêm ocorrendo na economia, no modelo de negócios. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, eu sei que cada um começou no digital, outro está indo para o físico, então eu queria saber um pouquinho quais são as estratégias que vocês vêm adotando junto aos colaboradores, ter essa mudança, essa virada de chave, de fato, para entender a importância, né, de atender esse consumidor, de ter o consumidor no centro da atenção do negócio, ter um pós-vendas, enfim, mudar um pouco o perfil de quem está na linha de frente ali atendendo o seu público. Para a gente tem uma questão, a gente sempre coloca uma questão muito grande, como é que você se comporta fora da Wine? O que você mudou recentemente na sua jornada de consumo? Quando você consegue entender isso e cai essa ficha, a pessoa olha, não, realmente, se o consumo está diferente, hoje eu consumo mais online, se até a minha avó está consumindo no supermercado da esquina, ou ela passou a usar o aplicativo do banco digital, por que a gente não vai trazer essa mudança de consumo para dentro da Wine também? Então, eu acho que é muito para quebrar um pouco esse eventuais dúvidas, reclamações. Dizer assim, mas você não mudou digitalmente? Você não foi mudado digitalmente? Olha para o entorno da sua família, olha para a sua comunidade. Por que isso não estaria fazendo sentido para a gente aqui dentro da Wine? Então, é muito trazer um pouco desse olhar um pouco empático do que está acontecendo com você na sua família, para trazer para dentro da Wine, para poder dizer, então, a gente também tem que fazer isso. Agora faz mais sentido, porque você vai cobrar isso como consumidor, você vai cobrar isso como cliente. A Wine tem que estar fazendo isso também. Então, é um jeito de se colocar, sair um pouco do seu ethos dentro da empresa para colocar no seu ethos do lado de fora da empresa, entender como é que isso é importante, como é que a gente tem que partilhar essa transformação digital que a gente está fazendo. Dentro da Escolar, a gente começa desde a contratação, né, para entender se o colaborador tem uma aptidão, né? Não necessariamente ele precisa ser um nativo digital, mas tem que ter uma aptidão para a tecnologia, né? Tem que ter gosto, tem que ter paixão, porque senão fica mais difícil. Do ponto de vista também de governança, é algo importante. Então, por exemplo, toda semana, os sprints que a gente tem de produto são quinzenais. Então, o produto ele muda de 15 em 15 dias. E, semanalmente, a gente fala de lançamentos. A gente sempre prepara a equipe, o que vai ser lançado de novo, o que está em desenvolvimento, o que lançou. Porque a partir do momento que todo mundo está alinhado com o produto, né, qualquer atendimento na ponta que se faça, tanto para a família, quanto para a escola, quanto para o fornecedor, os colaboradores vão estar alinhados. Né? Também, do ponto de vista de governança, a gente tem toda sexta-feira uma reciclagem que a gente chama reciclagem semanal. Né? Quais são as melhores práticas, o que nós aprendemos, o que pode ser melhorado, o que a gente viu em outros mercados que, de repente, a gente poderia aplicar aqui. Né? Porque o benchmark dentro de um mesmo setor, ele acaba sendo viciado muitas vezes. Né? Então, semanalmente, a gente traz toda a equipe. O que nós aprendemos? O que nós ouvimos dos clientes? O que nós vimos em outro mercado? Né? Eventualmente, a gente traz pessoas de fora também. Né? E toda vez que a gente vai fazer também uma especificação de produto, né? A gente chama todas as áreas da ponta para poder falar, dar um insight, a gente faz a especificação e depois eles validam ou dão uma olhada final para ver se está aderente ao que de fato o cliente solicitou. Né? Será que aquilo vai atender? E às vezes a gente até faz, para as implementações mais relevantes, validações com os clientes finais. Né? Antes de fazer um desenvolvimento, está aderente àquilo que você me falou? Então, ouvir o cliente, colocar ele no centro, para quem está no mundo digital, é muito importante, porque o tempo de resposta que ele espera é muito mais curto. Ele não espera, olha, depois de um ano, olha, eu pedi, não, depois de um ano está aí tua solução. Não, ele quer, parece que ele sabe as sprints nossas, né? Ele quer daqui 15 dias, né? Parece que ele conhece. Então, o tempo de resposta dele é muito rápido.
Então, a gente tem que ser rápido. Então, a gente tem que ser ouvindo e trazendo o input e uma transversalização, né? Tem gente que chama de squad, e aí virou meio que, não moda, acho que faz sentido. Mas, assim, juntar todo mundo, acho que, trazendo para um negócio um pouco mais simples, juntar todo mundo, ouvir o cliente e colocar ele no centro, ouvindo todas as áreas que estão na ponta, para desenvolver qualquer produto, qualquer funcionalidade, por mais simples que seja, é muito importante. Do nosso lado, assim, acho que o desafio está mais para fora do que para dentro, né? Dentro a gente já nasceu assim como uma startup digital e, enfim, a gente é um time bem transdisciplinar, assim, mas todo mundo tem a questão de ser digital e de pensar, né, como que o digital pode ser usado e pode ajudar de uma maneira assim muito clara, e o uso das metodologias, dos frames todos, as métricas, tudo isso é meio que a gente já nasce com isso. O desafio que se coloca para a gente está mais na ponta, do lado dos clientes, né, dos usuários. E aí a gente fez uma estratégia, como a gente lançou no meio da pandemia. Na pandemia, obviamente, as primeiras marcas a anunciarem com a gente foram as marcas grandes, porque elas já são acostumadas a anunciar. Aconteceu um fenômeno interessante que eu não mencionei, que quando a pandemia começou a flexibilizar, a gente viu que as marcas majoritariamente assim, deram prioridade aos espaços de mídia de rua digitais. Então, assim, não havia ninguém indo lá colar cartaz, fazer nada disso nos outros veículos, né? Porque não dava nem para pedir para o profissional que faz isso ir lá fazer, né? Mas as primeiras marcas a adotarem a Mobis foram as grandes. E as grandes, elas estão mais interessadas na avaliação do resultado. Essa é a principal dor dela. Ela não está preocupada com como é que ela compra, e ela não está preocupada com como é que ela planeja ou configura a campanha, porque isso ela tem a agência para fazer. E a agência também não está querendo fazer, ela não quer mais trabalho. Então, o que a gente fez? A gente lançou a nossa plataforma de trás para frente. Então, nossa experiência veio do resultado, aí daí a gente andou para trás para começar a fazer a parte de configuração e gestão da campanha, que aí marcas começam a pedir, agora eu vi esse resultado, mas é só, se eu tivesse tido acesso, eu poderia, no meio do caminho, ter mudado alguma coisa, ter otimizado, não precisava esperar a campanha para mudar, não sei o que. Eu falei, exatamente essa é a ideia. A gente colocou a parte, né, de gestão, vamos dizer assim, de campanha, e na medida em que a gente começou a chegar em outros grupos de empresas, então essa gestão ágil já é mais típica da segundo tipo de empresa que adotou a gente, são as startups. As startups têm essa coisa de mexer, cara, não vai esperar um mês para tomar uma decisão do que está dando errado e melhorar. Então, eles querem muito isso, e algumas marcas grandes começaram a pedir isso daí também, algumas agências e tal. E agora, quando a gente começa a caminhar mais para as marcas locais, aí a experiência de compra precisa ser, de como comprar também tem que estar ali no autosserviço, né, como praticamente um e-commerce, né, de mídia. E aí a gente fez, então, o primeiro. Então, a gente fez de trás para frente, como uma maneira de apoiar essa adoção. Para as marcas grandes, a gente faz um modelo meio tipo red carpet, então, naquilo que eles não estão com vontade de fazer ainda, e para as outras a gente vai entregando. Mas lá a gente acredita que lá na frente todo mundo vai começar a usar tudo. Então, enfim, tem que fazer aí uma gestão da mudança aí nessa transformação digital. Para a gente o desafio maior está do lado da porta para fora, mais do que da porta para dentro. Isso é fundamental, até no varejo, de uma forma geral, e outros setores. O que a gente observou, né? Que quem era o funcionário da loja física ali com o estabelecimento fechado, ele acabou sendo praticamente um consultor de vendas online, né? Então ele acabou vendendo pelo próprio WhatsApp dele, né? Esse colaborador. Então houve já essa mudança que, digamos assim como a digitalização forçada, né? A gente teve também esse processo aí dos colaboradores. Bom, para finalizar aqui, eu queria ouvir um pouco de vocês. Só uma percepção em relação ao futuro no que diz respeito ao trabalho, né, talentos, digamos assim. Alguns setores a gente já observa que existe uma certa falta de mão de obra, digamos assim, especializada nessa área de inovação, de tecnologia. Isso está meio que uma questão cultural também, né? Até a questão de educação também, né? De ter, né, no currículo também esse tipo de matéria, vamos dizer assim. Qual que é a perspectiva de vocês, vindo aí inteligência artificial, realidade aumentada, que a gente sabe que vai demandar, né, pessoas mais qualificadas? Eu queria ouvir, como um fechamento desse evento, a percepção de médio e longo prazo com relação a isso.
Posso começar, na verdade. Você tem que construir seu pool de talentos, não adianta. Se você ficar sempre recrutando no mercado, sempre trabalhando no mercado, você vai sempre estar sangrando. Então, assim, o que a gente faz dentro da Wine, a gente tem um programa chamado Wine Tech, que é só para estagiários, onde a gente recruta 20 estagiários a cada 6 meses, e eles entram na Wine e começam desde o início a entender o sistema da Wine, entender a proposta de valor da Wine, e uma das coisas que a gente sempre pergunta é, eles não entram para trabalhar numa área de tecnologia específica. A gente pergunta o que eles querem fazer. E aí, quando eles começam a fazer e ver com a contribuição do negócio do que eles gostam de fazer, e não necessariamente precisa acertar de primeira, tá? Você pode pedir para trocar de área na metade do caminho. A gente tem um case muito engraçado que a gente começou a desenvolver o Desafio Wine, que é um game que a gente tem dentro do nosso aplicativo, que você pode ganhar R$1 de cashback todos os dias. E esse game a gente começou com um terceirizado. A gente começou contratou uma agência de fora para desenvolver esse game para a gente. E um dos nossas pessoas do Wine Tech falou, eu quero. É minha especialidade, eu gosto disso. A gente, na hora, tirou o contrato, deu na mão dele. O projeto foi excepcional, ficou incrível. Então, assim, se você tem gente do lado de dentro e você dá essa oportunidade para que eles façam o que eles gostam, o que essas pessoas genuinamente gostam e vão contribuir para o negócio, seja inteligência artificial, programação, atendimento, o que for, as pessoas vão cada vez mais sendo mais donas e vão gostando daquilo e vão se apropriando dos projetos. Então, acho que na área de tecnologia, que é uma área que hoje em dia é muito mais plural do que algum dia já foi, você dá essa oportunidade de uma empresa que realmente tem especificidade, ajuda muito, é assim que a gente consegue manter, quer dizer, recrutar, tem que recrutar na ponta e depois deixar fazer o que gosta de fazer para poder ter recursos e conseguir ter uma empresa cada vez melhor. Só complementando o que a Laura falou, muito bem já, eu acredito que essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? Como é que vai ser esse mercado e todo mundo... eu acredito que as coisas estão muito fluidas, né? Muitas mudanças, tudo muito fácil, né? Conhecimento muito fácil, tecnologia na mão. Você tem um desafio transgeracional, né? Então você tem várias gerações trabalhando na mesma empresa, né? E como é que combina tudo isso? Como é que lida com tudo isso, né? É difícil olhar um futuro onde você tenha um driver muito forte. O que eu consigo dizer com uma certa tranquilidade, né, por estar no mercado e ser, de certa forma, empregador de pessoas, é que o grande desafio hoje é trabalhar não as capacidades técnicas, as habilidades, as competências, mas sim atitude, competência socioemocional, gestão de conflitos, né? Competências socioemocionais, como lidar com o dia a dia. Acho que esse está sendo o grande desafio das pessoas hoje. Independente da geração, como é que você lida e como é que você desenvolve essas capacidades socioemocionais de lidar com o dia a dia, porque por mais que a tecnologia corra e ande muito rápido, o mundo muda muito rápido, né? O evento todo aqui é só de mudança, transformação. A capacidade cognitiva das pessoas ela não é tão veloz quanto a tecnologia, quanto as mudanças, e as pessoas têm que estar preparadas para tudo isso e saber processar, saber lidar com o outro. Ontem se falou no painel aqui de empatia, como tem empatia. Então, eu acredito que o grande desafio aí dos profissionais e dos empreendedores vai ser lidar com os colaboradores do ponto de vista em desenvolvê-los de capacidades socioemocionais. Legal, só para fechar, bom, concordo que tanto a parte técnica, né, é muito importante hoje, especialmente para as empresas que são muito baseadas em tecnologia, mas também a parte socioemocional é muito importante, porque senão também tem muito técnico que a gente não consegue, né, colocar para trabalhar num time, né? Enfim, mas olhando o desafio aí enfim, novas disciplinas aí como inteligência artificial, ou a realidade aumentada e tal, eu acredito muito assim, quando vem uma demanda tão forte como está surgindo, normalmente vai vir uma oferta para ajudar a suprir essa demanda. Em que sentido da oferta? A falta de profissional de tecnologia sempre já existe há muito tempo, né? Teve uma época que era difícil arrumar um cara que soubesse programar JavaScript. JavaScript era a inteligência artificial de antigamente. Então, agora você já consegue mais facilidade. Aí você tem o problema da inteligência artificial e aí vai. Mas a oferta, seja por escolas, universidades, cresceu muito, né? Literatura disponível, cursos online e tal. Eu concordo totalmente que você precisa ter
um programa de desenvolvimento interno também, focado nisso daí, você saber o que você precisa e preparar o time internamente, então o investimento precisa ser feito. E requer também uma maturidade das empresas quando elas falam de uma determinada nova tecnologia, elas primeiro entenderem o que é essa nova tecnologia. Então, a inteligência artificial surgiu assim muito hypado. Inteligência artificial, e aí parece que tem um monte de coisa ali dentro. Aí você fica achando que vai encontrar um profissional que é, sei lá, o unicórnio que o cara sabe tudo, é o full stack da inteligência artificial. E não é assim que normalmente funciona. Então, quando as empresas começam a entender sobre isso, elas começam a quebrar isso em funções mais especializadas. E aí fica mais fácil você desenvolver, por exemplo, um engenheiro de dados, um analista de dados, um engenheiro de machine learning, um DevOps de machine learning, um researcher de machine learning, e quebrar tudo isso, e isso daí, junto, vai conseguir te entregar aquilo que você hoje está chamando, eventualmente, de inteligência artificial. E aí você pode, então, se preparar profissionais com essas especialidades. Isso é muito mais acessível. Então, acho que existe como tudo novo, vem aquele primeiro momento, assim, um hype muito grande, todo mundo quer, todo mundo de inteligência artificial, não sabe nem para que você está contratando isso, não sabe nem que profissional é esse, e na medida que o mercado amadurece, a tendência é aumentar a oferta de desenvolvimento, aumentar a compreensão de quais são os skills realmente necessários e como você vai usar isso dentro de casa. E aí aquilo que parece, num primeiro momento, assim, tipo um tsunami, tipo, vai faltar para todo mundo, etc., você começa a encontrar soluções. O mundo até hoje encontrou soluções para bastante coisa, por isso que a gente está aqui. Então, não acredito que a gente vai ficar sem uma resposta para como que a gente vai desenvolver a inteligência artificial daqui para frente. Não, perfeito. Bom, essa é uma realidade imposta, né? A gente tem aí toda essa questão da digitalização, da inovação, e muitos desafios e muitas oportunidades. Estamos chegando, infelizmente, aqui ao final desse painel. Gostaria muito de agradecer a cada um de vocês pela participação. Também gostaria muito de agradecer quem está nos assistindo. E acompanhe os próximos painéis aqui do evento, que é muito enriquecedor, muitas informações, tudo para colaborar aí para o ecossistema, para a inovação, enfim, tudo para o seu dia a dia do seu negócio. Muito obrigada e até mais.